O impacto da retração da economia no mercado de trabalho é justamente o tema da entrevista de hoje de Maria Lídia Flandoli. E recebemos o economista Márcio Postman, professor da Unicamp, presidente da Fundação Perseu Abramo. Márcio Postman foi presidente do IPEA e ele vai analisar essa retração da economia, a pressão inflacionária e o aumento do desemprego. Muito obrigada, professor. Mas, professor, eu queria começar primeiro, eu quero saber, qual o seu olhar para os fatos. O governo Dilma enfrenta um momento muito complicado, muito difícil, fora esses aspectos da economia que foram mencionados, a hostilidade política no Congresso Nacional, até com parlamentares do PT. Como é que o senhor avalia esse momento do governo Dilma? Entendo que é um momento essencial para que a presidenta Dilma tenha a capacidade de olhar os seus 4 anos como um mandato que certamente se distinguirá dos últimos 12 anos, que praticamente tiveram um alinhamento programático do ponto de vista da economia, da condução da política. A presidenta Dilma entende que é necessário fazer um realinhamento da economia e nós vamos passar por momentos de dificuldades, porque se acredita que é necessário realinhar preços que estavam anteriormente represados, especialmente preços públicos, não é? Nós estamos tendo uma mudança na taxa de câmbio, a nossa moeda vem se desvalorizando em relação ao dólar, por exemplo, que torna mais atrativo as exportações nacionais. Nós estamos tendo uma mudança na relação do Estado com o mercado, porque infelizmente observamos uma série de sinais de esgotamento daquela forma tradicional que anteriormente se relacionava o setor privado com o Estado, várias denúncias de corrupção. Isso é necessário ser enfrentado. E eram problemas que, a meu modo de ver, já vinham da transição da ditadura para a democracia, que nenhum dos presidentes da democracia enfrentou. A presidenta está diante desse quadro, um quadro difícil, certamente, que ocasiona perturbações, insatisfações, mas é próprio da democracia e de governo que quer enfrentar e fazer direito. Eu vi uma declaração sua que eu confesso, eu achei intrigante, e aí eu queria que o senhor explicasse. O senhor disse que os acontecimentos recentes que envolvem o governo Dilma podem levar a presidente ao momento ótimo de uma crise. Ótimo. Essa é uma palavra que cabe em crise? Não, é porque, bom, em primeiro lugar, a leitura é que a crise não é só problema, a crise também é solução. Uma crise, a palavra crise oferece as duas possibilidades. Ela pode ser só problema, mas pode ser solução também. E a solução, a nosso modo de ver, ela será levada à medida que a presidenta não consiga conduzir, na medida que ela vem tentando fazer as medidas de mudanças com apoio do Congresso ou não. Se nós olharmos do ponto de vista histórico, nós vamos ver, por exemplo, o governo Juscelino Kubitschek, que é um governo que inicia sem ter maioria no Congresso Nacional. O seu governo é uma herança de acordos com o FMI, enfim, ele não tem muita alternativa e ele vai construir uma agenda nova, que é a construção de Brasília, que é a construção do Brasil de 50 anos em 5 anos. Ele faz isso buscando na rua uma nova agenda. Sim, então, mas ali houve quase que um ato de coragem, né? Dilma tem condição política para atos arrojados? Eu entendo sim, porque a presidenta tem uma trajetória de ousadia inegável, né? Quem hoje no Brasil, por exemplo, imagina que daria a sua vida pelo país como ela e sua geração lutaram nos anos 60 e nos anos 70. Mas hoje ela mostra habilidade política e força política para um ato de porte? Não, os sinais aparentemente não, mas o ponto ótimo da crise é que a personalidade é levada a tomar decisões que até então não se imaginaria que ela poderia vir a tomar. Uma delas foi esse ajuste fiscal, ela surpreendeu todo mundo. Os próprios eleitores de Dilma ficaram lá de queixo caído quando apareceu aquela coisa de corte em questões previdenciárias, trabalhistas. Isso aí deu um impacto muito grande, até o próprio ministro da Fazenda, com o perfil que tem. Parecia uma contradição em relação a tudo que ela falava anteriormente na campanha dela. Ela já estaria nesse caminho de um ato impactante com o ajuste fiscal? Em certa medida, sim. Na verdade, eu acho que tem sido, inclusive, esse tema pouco tratado do ponto de vista da comunicação, não tem sido muito explicitado. A presidenta Dilma diz, inclusive, que essa é uma tentativa de correção de algo que tem sido equivocado
na visão dela, no caso do mercado de trabalho, no seguro-desemprego. Nós temos uma série de problemas nas políticas públicas que precisariam sofrer correção. Então, não imagino que há uma necessidade apenas e tão somente do ajuste fiscal, mas também da correção de políticas públicas. Mas tudo isso, a meu modo de ver, tem sido pouco explicado e dando uma interpretação de que ela estaria, na verdade, aplicando um receituário que seria, inclusive, da oposição. E isso seria visto até como uma traição, quando, na verdade, os governos do PT, pelo menos de 2003 para cá, são governos que praticaram ajuste fiscal, por exemplo, que perseguiram superávit primário. Então, não vejo uma contradição nesse sentido. Bom, agora vamos falar do desemprego, porque nós estamos falando aí de momento difícil da economia. Certamente. Tem essa palavra enorme, desindustrialização, já tem sido usada aqui nesse nosso quadro de entrevista, a pressão inflacionária, a redução da renda, né, dos salários. E últimas pesquisas, né, do próprio Instituto Perseu Abramo e também do IBGE, né, mostrando que a questão do desemprego se agrava progressivamente. Isso é tendência. 2015 vai ser mesmo um ano difícil e o telespectador que nos acompanha agora pode estar preparado? Deve estar? Nós deveremos ter, sim, uma alteração no comportamento do mercado de trabalho. Aliás, já vem registrando isso em função do quadro econômico, uma vez que nós teremos uma economia que está regredindo a sua evolução, nós estamos encaminhando para uma recessão, e na recessão não tem como gerar emprego suficientemente para todos. Não estamos em recessão ainda? Nós estamos caminhando para uma recessão. Caminhando. Exatamente. Vivemos uma economia estagnada, como foi o de 2014. Em 2015 teremos uma baixa, mas a tentativa é que essa baixa nos permita caminharmos melhor em 2016. Então, o ano de 2015 é um ano de realinhamento, que teremos, infelizmente, um aumento do desemprego, queda de salário, até porque a inflação está crescendo em função do realinhamento de preços, né? Então, o presidente tomou uma série de decisões, são decisões amargas, mas na expectativa de que, ao fazer esse esforço de todos, nós podemos ter os próximos 3 anos muito melhores que foram os 4 anos do primeiro mandato da presidenta Dilma. Todos, essa palavra foi boa. Porque Sim. Lá no Congresso Nacional, nós estamos vendo que nem todos estão aí a fim de apoiar e aprovar o ajuste fiscal que possa oferecer as condições para esse realinhamento que o senhor acaba de falar, dentro do próprio PT. Aliados da presidente não estão satisfeitos e de olho em eleições próximas, né? E aí, como é que nós vamos ficar se o remédio é amargo e o eleitor vira a cara? Bom, isso é natural da democracia. O Executivo lança a medida provisória, o projeto, e cabe ao Legislativo estabelecer melhor as normas, ouvindo a sociedade. Então, isso faz parte do debate público e das pressões que são naturais de uma sociedade tão desigual como é a nossa. E sem o ajuste fiscal, esse realinhamento é sonho impossível? Não, mas aí entraríamos numa discussão se o que nós estamos fazendo é o mais correto do ponto de vista do ajuste fiscal. Eu acredito que nós temos vários outros problemas e não centralizamos apenas no problema fiscal. Então, precisamos olhar outras questões que não estão até agora apresentadas. O senhor olha com otimismo para o futuro, para encerrar? Bom, certamente o Brasil é um dos países que mais recebe investimentos externos, continuará recebendo investimentos externos, é uma das poucas economias do mundo que tem um mercado de consumo com grande potencial de expansão. Se a gente olhar, os Estados Unidos vem crescendo muito pouco, a Europa não oferece alternativa, países como a Índia e Rússia são países muito problemáticos, de tal forma que o Brasil continua sendo um país com condições de continuar crescendo para os próximos anos. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Gamberini.